E se eu te dissesse que existe uma única oração, de apenas 1 minuto, capaz de acalmar a tempestade que habita dentro da sua alma? Talvez você esteja pensando, não é possível que algo tão simples resolva uma angústia tão profunda. Mas eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque o que vamos revelar aqui não é sobre religião, nem sobre fórmulas mágicas. É sobre um princípio imutável, descoberto por Napoleão Hill, que pode transformar sua fé em uma ferramenta prática de reconstrução interior. Você já teve a sensação de estar afundando por dentro, mesmo com um sorriso por fora? De ir dormir com a mente inquieta, o coração pesado e aquela pergunta silenciosa ecoando: até quando vai durar essa tempestade? Você não está sozinho. Milhares de pessoas vivem esse mesmo vazio todos os dias. Uma mistura de frustração, medo e impotência. E o mais cruel é que, muitas vezes, essas emoções são silenciosas, não gritam, apenas corroem. Mas existe um caminho, e ele começa dentro de você. Napoleão Hill dizia que toda conquista começa com um desejo ardente, mas só se concretiza quando é sustentada por uma fé ativa e disciplinada. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui. Como despertar uma fé que não apenas acalma, mas fortalece. Que não apenas consola, mas direciona. Que não apenas espera, mas age. Neste vídeo, você vai descobrir como usar a oração de 1 minuto como um gatilho diário de foco e poder interior. Por que a verdadeira fé não está em esperar que o mundo mude, mas sim em mudar sua forma de enfrentá-lo? E, principalmente, como aplicar o princípio da fé como força construtora da sua realidade, mesmo em meio ao caos. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: o que a minha alma está tentando me dizer enquanto o mundo lá fora grita? É hora de ouvir essa resposta. É hora de acalmar a tempestade. A tempestade invisível. O que está te consumindo? Você já sentiu que está se esforçando ao máximo, mas, mesmo assim, a sensação é de estar andando em círculos? É como remar contra uma corrente invisível. Você levanta cedo, luta todos os dias, busca melhorar, mas por dentro, algo continua fora do lugar. Um peso, um ruído interno, uma inquietação que não se explica com palavras, mas que esgota suas forças, mina sua esperança e, aos poucos, apaga o brilho da sua visão de futuro. Muitos chamam isso de ansiedade, outros de sobrecarga emocional. Mas, na essência, o que você está enfrentando é uma tempestade invisível. Aquela que não se vê nos boletos vencidos, nas reuniões frustradas, nos relacionamentos abalados. Essa tempestade está em outro lugar, dentro da sua mente. Napoleão Hill foi direto ao ponto. Ninguém é derrotado até que aceite a derrota como realidade. Mas como manter a fé quando tudo ao redor parece gritar o contrário? Talvez você esteja enfrentando o medo de não realizar seus maiores objetivos antes que seja tarde demais. A frustração de ver outras pessoas prosperando enquanto você sente que está travado. A angústia de saber muito, mas não conseguir transformar isso em resultados reais. Ou aquele cansaço de batalhar por algo que parece cada vez mais distante, mas inalcançável. Seja qual for sua dor, há algo importante que você precisa entender. Essa tempestade não é um sinal de fraqueza. Ela é um convite. Um convite para parar, para escutar, para mudar a direção. Você pode estar vivendo um conflito interno entre o que você quer e o que acredita merecer. Entre o seu desejo de crescer e as crenças limitantes que carregou por anos. Talvez sua mente tenha sido treinada, sem que você percebesse, para esperar o pior, para se contentar com pouco, para duvidar da própria força. E é aqui que a verdadeira fé entra.
Fé, na visão de Napoleon Hill, não é esperar de braços cruzados que algo mude. Fé é tomar o controle do seu mundo interno e usá-lo como alavanca para transformar o mundo externo. Fé é decisão, é ação, é poder interno despertado mesmo quando tudo do lado de fora parece desabar. Por isso, neste vídeo, não estamos falando de um milagre externo. Estamos falando de um recomeço interno. A oração de 1 minuto que você aprenderá hoje é apenas a superfície. Por trás dela existe uma estrutura mental que, se aplicada com constância, pode mudar completamente a forma como você lida com os desafios, as decisões e até com a sua identidade. E a primeira chave dessa estrutura é simples, mas poderosa. Reconhecer sua tempestade sem se identificar com ela. Você está passando por um momento difícil, mas esse momento não define quem você é. Você pode ter perdido o rumo, mas não perdeu a bússola. Ela ainda está aí, e vamos reencontrá-la juntos. A fé segundo Napoleon Hill, muito além da religião. Quando você ouve a palavra fé, o que vem à sua mente? Muita gente associa fé apenas a práticas religiosas, a algo que se vive aos domingos ou em momentos de desespero. Mas Napoleon Hill, em sua obra-prima Quem Pensa Enriquece, apresenta um conceito muito mais profundo e poderoso. Fé como estado mental criativo e disciplinado. Para Hill, fé não é crença cega. Fé é a certeza construída, passo a passo, pela repetição de pensamentos, ações e imagens mentais coerentes com o que se deseja viver. É a convicção firmada não nas palavras, mas na prática. Ele afirma: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela autossugestão. Ou seja, você não precisa esperar sentir fé, você pode construir a fé. Como? Alimentando sua mente todos os dias com imagens, palavras e ações que estejam em alinhamento com o seu propósito. Assim como o músculo, quanto mais você exercita a fé, mais forte ela se torna. Pense assim: fé é o cimento invisível que sustenta a ponte entre o que você é e o que deseja se tornar. Mas essa ponte não se constrói com frases bonitas. Ela exige disciplina mental. Vamos a um exemplo real estudado por Hill. Durante sua pesquisa com mais de 500 milionários e líderes de sucesso, ele identificou um padrão comum. Todos eles tinham uma fé inabalável em sua missão, mesmo que os resultados ainda não existissem. Um dos casos mais emblemáticos foi o de Henry Ford. Ford foi ridicularizado, desacreditado e sabotado por especialistas da época. Mas ele tinha uma visão clara: produzir um carro acessível para todos os americanos. Essa visão era alimentada todos os dias por suas próprias palavras, imagens mentais e decisões corajosas. Ele não apenas acreditava, ele agia como quem já havia conquistado. Isso é fé aplicada. Agora pense, e se você pudesse aplicar o mesmo princípio à sua vida pessoal, emocional e espiritual? E se você começasse hoje a nutrir sua mente com frases, imagens e decisões coerentes com a paz, a abundância e a direção que tanto busca? A oração de 1 minuto que traremos logo adiante tem exatamente esse objetivo: programar sua mente para que a fé não seja uma emoção passageira, mas um estado contínuo de direção e força interior. Mas para isso, é preciso abandonar de vez a ideia de que fé é esperar que as coisas melhorem. Fé, segundo Napoleon Hill, é agir com a certeza de que você está construindo a melhora, mesmo que ela ainda não seja visível. Portanto, se hoje você se sente fraco, sem direção ou sem motivação, saiba: esses sentimentos não são definitivos. Eles são reflexo de pensamentos que você pode mudar. E é exatamente isso que faremos juntos, a partir da próxima parte. A oração de 1 minuto. O que ela realmente representa? Muita gente encara a oração como um pedido, uma súplica desesperada por socorro divino. Mas, se você observar com profundidade, verá que a oração é muito mais do que isso. Ela é uma declaração mental poderosa, uma ferramenta de reposicionamento interno. E quando feita
Com intenção e consciência, ela tem o poder de reescrever a maneira como sua mente percebe o mundo. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é moldada pela repetição de pensamentos dominantes. Se você ora com medo, pede com desespero e fala a partir da escassez, está reforçando essas emoções no seu sistema interno. Mas, se você ora com convicção, afirma com clareza e visualiza com propósito, está ativando o mecanismo mental da fé aplicada. E isso muda tudo. A oração de 1 minuto que você está prestes a aprender não é sobre pedir, é sobre declarar quem você escolhe ser, independentemente das circunstâncias externas. É uma afirmação estratégica que alinha pensamento, emoção e ação em direção ao seu propósito. Imagine sua mente como um rádio. Todos os dias, ela está sintonizada em uma frequência, seja ela de medo, dúvida, esperança ou confiança. A oração é o ajuste de sintonia. Ela não muda o mundo lá fora de imediato, mas muda como você responde a esse mundo. E essa mudança é o início de toda transformação real. Por isso, a oração que apresentaremos logo a seguir está estruturada com base em 3 pilares de Napoleon Hill: autossugestão consciente, repetir afirmações com convicção para moldar sua mente subconsciente, direcionamento do desejo, declarar não o que se teme, mas o que se escolhe conquistar, decisão emocional, envolver emoção verdadeira para que a mente registre o conteúdo como verdade. A partir deste ponto, você vai deixar de orar como quem implora e vai começar a orar como quem assume o leme da própria embarcação em meio à tempestade. Porque sim, o caos pode estar ao redor, mas dentro de você pode haver clareza, força e direção. E a oração de 1 minuto será a sua âncora diária. Uma metáfora simples pode te ajudar a visualizar isso. Imagine sua mente como um oceano. Em dias de calmaria, qualquer barquinho navega bem. Mas em dias de tempestade, só se mantém firme aquele que tem uma âncora bem posicionada. Essa oração é essa âncora. E agora que você entende o que ela representa, está pronto para a prática. Prática guiada. A oração da alma próspera. Agora, vamos juntos praticar a oração de 1 minuto. Essa é uma oração diferente de tudo que você já viu. Ela não pede. Ela declara. Ela não espera. Ela cria. Antes de começar, escolha um lugar silencioso. Sente-se com a coluna ereta, respire fundo 3 vezes e permita-se este momento. Repita comigo em voz baixa, com intenção. Oração da alma próspera. Hoje, eu escolho a calma em meio ao caos. Hoje, eu declaro que sou maior do que os meus medos. Hoje, eu me conecto com a parte de mim que já venceu, mesmo que os olhos ainda não vejam. A minha mente é treinada para a clareza. O meu coração é firme na fé. Meus passos seguem o propósito. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que decido construir a partir de agora. Mesmo nas tempestades, há direção. Mesmo no silêncio, há respostas. Mesmo na dor, há poder. Eu não caminho sozinho. Eu sou guiado por um propósito maior que me fortalece a cada respiração. Hoje, eu escolho viver com fé, agir com coragem e plantar a minha nova realidade. E assim será, porque eu decido que assim é. Agora, respire fundo mais uma vez. Essa é a sua âncora. Uma ferramenta simples, poderosa e, acima de tudo, prática. Repita essa oração todos os dias,
por 1 minuto. De preferência, ao acordar ou antes de dormir. E não apenas repita, sinta cada palavra. Visualize a mudança. Imagine-se agindo com essa nova mentalidade. É assim que a fé deixa de ser teoria e se torna transformação. Lembre-se, Napoleão Hill não acreditava em palavras vazias. Ele acreditava na força das palavras repetidas com intenção, alinhadas com ação consistente. A sua mente vai resistir no começo. Vai duvidar. Vai questionar. Mas persista. A repetição cria a crença. E a crença cria realidade. Como transformar fé em realidade concreta? Agora que você já conhece e praticou a oração da alma próspera, é hora de dar o próximo passo, transformar essa fé em resultados concretos. Napoleão Hill foi categórico. Fé sozinha não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de ação disciplinada. Ele escreveu: fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Mas riqueza só se manifesta quando o pensamento é convertido em ação organizada. Ou seja, fé é a faísca, mas a ação é o combustível. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? 1. Crie um plano simples e prático com base na sua oração. Se na oração você declarou que quer clareza e direção, o que pode fazer hoje para dar um pequeno passo nessa direção? Anote em um caderno. Qual área da sua vida precisa de mais foco agora? Qual é o menor passo possível que você pode dar nas próximas 24 horas? A clareza começa na escrita. 2. Use a oração como gatilho diário. Antes de uma decisão importante, antes de dormir ou ao acordar, repita a oração. Ela vai reprogramar seu estado emocional e te alinhar com uma mentalidade de liderança sobre a própria vida. Lembre-se, quem comanda o seu dia não é o relógio nem as circunstâncias, é o seu estado mental. 3. Pratique o princípio do Mastermind. Hill dizia que o sucesso acelerado acontece quando você se conecta com pessoas que compartilham seus valores e objetivos. Com quem você pode conversar sobre fé, propósito e disciplina? Com quem você pode formar um círculo de crescimento mútuo? Se não tiver alguém ainda, comece sozinho, mas esteja atento às conexões que surgirão à medida que você se alinhar internamente. 4. Transforme a fé em hábito. A fé verdadeira nasce da repetição estratégica. Ela não é emocional, ela é comportamental. Por isso, crie um pequeno ritual diário. 1 minuto de oração. 3 minutos de escritura de metas. 6 minutos de visualização criativa. Esse ciclo de 10 minutos pode mudar radicalmente sua trajetória nos próximos meses, se for feito com constância. 5. Associe a oração à ação. Sempre que orar, pergunte: qual ação concreta posso tomar hoje para honrar essa declaração? Mesmo que seja algo simples, como organizar suas finanças, estudar por 20 minutos ou enviar uma mensagem importante, faça algo. Fé que não age vira frustração, mas fé que se movimenta vira construção. Napoleão Hill chamava isso de persistência estratégica. É quando você une emoção, direção e disciplina em uma jornada diária de evolução. Lembre-se, a tempestade pode continuar lá fora, mas se você mantiver seu barco firme, sua mente clara e seu leme apontado para o propósito, a travessia não apenas será possível, ela será transformadora. Você chegou até aqui.
Respirou fundo, refletiu, declarou com fé quem você escolhe ser. E isso já te coloca à frente da maioria, porque a maior parte das pessoas não para nem por um minuto para ouvir a própria alma. Mas você parou. Você escolheu olhar para dentro. E isso tem poder. A tempestade que você enfrenta hoje, seja ela emocional, financeira ou espiritual, não é eterna. Ela tem prazo. E mais importante do que isso, ela tem propósito. Napoleon Hill dizia que todo revés, todo obstáculo, todo fracasso temporário carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só colhe esse benefício quem permanece firme, atento e intencional durante o processo. Você já plantou essa semente hoje, com sua oração, com sua decisão, com sua presença aqui. Agora, siga. Transforme essa prática de 1 minuto em um ritual sagrado. Use-a como ponto de partida para redirecionar sua mente todos os dias. E, principalmente, haja como quem já sabe que a tempestade está apenas revelando a força do seu barco. Lembre-se da metáfora. Faróis não são construídos em dias de céu limpo. Eles são erguidos onde há neblina, mar bravo e noites escuras. E você está construindo seu farol agora. Por isso eu te deixo uma pergunta final, direta e transformadora. Qual será o primeiro passo concreto que você dará hoje para provar à sua mente que sua fé não é emoção, é compromisso? Escreva esse passo, realize-o e repita o processo amanhã. Porque, como Napoleon Hill nos ensinou, o único limite das nossas realizações de amanhã são as dúvidas e hesitações de hoje. Você está pronto para muito mais. E tudo começa com uma decisão. A decisão de viver com fé, agir com coragem e construir sua nova realidade 1 minuto por vez.